convidar o Anir Razia, que é um dos nossos membros da Comissão de Fruticultura da FAEG. Ele tem assumido nesse momento o posto de vice-presidente da comissão, e juntamente com o senhor Dirceu Cortez, e ele estará conosco agora para nos falar um pouco mais sobre a cultura da uva no estado de Goiás. Então, eu vou passar aqui a oportunidade para ele vai estar se apresentando, vai estar, nesse primeiro momento, falando sobre o desenvolvimento da cultura no estado, como tudo começou, fazendo um breve histórico da cultura da uva no estado, e depois nós vamos fazer aqui algumas perguntas a ele para direcionar o assunto. Boa tarde, Anir. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes, amigos que estão nos assistindo e ouvindo nesse instante. Sou Anir Razia, produtor de uva do município de Itaberaí, proprietário da Vinícola Goiás. Há algum tempo, resolvemos nos deslocar do nosso estado do Rio Grande do Sul e estar procurando viabilizar o projeto da uva em outro estado. Andamos pelo estado do Mato Grosso, onde conseguimos fazer uma estação experimental e teve um sucesso até razoável, mas devido ao estado ser um pouco em desenvolvimento ainda, faltava o comércio e o transporte e logística ainda era muito precário. Foi então que procuramos nos estabelecer no estado de Goiás, né, mais precisamente no município de Itaberaí, devido a Itaberaí ser um município da avicultura muito forte. Nós temos lá superfrango, nós temos lá infantais, agricultura muito diversificada. E então foi que nós adquirimos uma propriedade ali e começamos em meados do ano de 98 a produzir, a começar a plantar os primeiros pés de uvas, né? Itaberaí hoje já conta com uma área grande de uva, já temos a indústria montada. No começo foi muito difícil, os primeiros anos não tivemos contato com entidade algumas, inclusive a cultura era com descrédito por algumas, mas depois, quando ingressamos no trabalho junto com a federação, com a FAEG, com a Comissão de Fruticultura, foi quando a uva começou a alavancar, foi quando nós entramos na comissão, que foi instaurada então, na época do então presidente Marcel Caixeta, foi feita a Comissão de Fruticultura, o Dr. Dirceu Cortez assumiu a presidência, e nós participamos juntos ali, e nós vimos que a federação poderia fazer algo, poderia nos ajudar no sentido não de fomentar, mas de articular junto às demais entidades e órgãos e até mesmo o governo, a possibilidade de estar viabilizando o cultivo no estado. E foi quando tudo começou então a andar. Começamos a fazer encontros, a promover a uva no estado, a trazer palestrantes de outras regiões, conseguimos fazer a parceria com a Embrapa, Uva e Vinho do Rio Grande do Sul, né? Hoje já é uma realidade no estado, no município de Santa Helena, né? Já está situado ali o Centro Tecnológico de Capacitação de Fruticultura, onde mais frutas que estão sendo ali estudadas e pesquisadas e treinados os produtores e técnicos, a uva também está sendo ali desenvolvida. Então foi feito esse centro tecnológico, onde a Embrapa do Rio Grande do Sul, com a volta então da Emater, a federação, o Sebrae também está participando, estão dando cursos técnicos na área de vitivinicultura. E a uva hoje é uma realidade de nossos estados. Hoje nós já temos o vinho produzido no estado, nós já temos o suco de uva natural integral, nós estamos caminhando para fazer uma certificação de... Me fala a memória no momento agora, mas logo eu me lembro. Nós queremos fazer a identidade geográfica do produto do Cerrado, conseguimos aí, quem sabe, um registro junto ao NPI, né, já que a Serra Gaúcha tem os vinhos e os produtos da Serra Gaúcha, eu acho que os produtos do Cerrado têm grande chance de ter a marca também Cerrado gravada em seus produtos. E hoje o nosso suco de uva natural já está à venda em todo o estado e em mais regiões. Conseguimos adaptar bem a uva ao clima, bem a uva à terra, a mão de obra já está sendo
já está sendo tendo capacidade de ser trocada, os produtores já estão conseguindo ter retorno em suas propriedades, né? E é isso aí, a uva é uma realidade, assim como as demais fruticulturas. Eu acredito que o nosso estado tem uma potencialidade grande para se desenvolver na área frutífera e aproveitando mais as terras, aproveitando mais a agricultura familiar. A federação, né, também trabalha em relação à agricultura familiar, ela visa muito o homem, ficcionar o homem no campo. E a cultura da uva e a cultura da fruta é uma cultura que ela evita o êxodo rural, a família participa mais da cultura, ela está mais junto na propriedade, né, onde se mantém unido e mantém o homem no campo. Então, a fruta tem, a fruticultura no nosso estado tem grande chance de conseguir aí fazer grande parte da nossa economia, do nosso PIB, participar das exportações também. Dias passados, agora recebemos em nossa propriedade, alguns produtores de frutas, né, no caso da uva e da manga, lá de Petrolina, de Juazeiro, na Bahia, estiveram ali na nossa propriedade em Itaberaí, conheceram a nossa propriedade, eles estão com, você veja só, eles já estão com uva de finas para exportação, a uva deles e a manga são exportadas para regiões da Europa, da Ásia, do Japão, da China, do Oriente Médio, dos Estados Unidos, e eles estão atrás da tecnologia do suco de uva, e ali conseguiram, nós tocamos muitas ideias, então já vamos estar instalando também um polo de produção de sucos de uva, como no Goiás tem lá também. Então hoje o estado de Goiás também já está sendo modelo e referência em algumas coisas de tecnologias na área de fruticultura. Hoje não precisamos mais buscar também tanta tecnologia de fora. Nós temos o município de Uruana, que já está exportando a melancia, a abobrinha, cabutiá e a abobrinha brasileira para os países da Argentina, né, para o Mercosul. Nós estamos conseguindo exportar abacaxi também, né, do município de Jaraguá, do estado do Tocantins, também está indo para o Mercosul. Então, quer dizer, já está tendo no mercado nacional e internacional frutas do estado de Goiás. E isso é importante. Isso aí é através dos produtores, do governo do estado e da federação, que está ajudando a articular esse processo. Exatamente. Anir, nós tivemos, segundo a IBGE, no ano de 2008, nós tivemos aí o plantio de aproximadamente 47 hectares de uva. Já em 2009, essa área chegou a quase 500 hectares, e agora em 2010, existe aí a perspectiva de uma área aproximadamente aí de quase 600 hectares. Nós vimos que o crescimento foi bastante expressivo, de 3 anos para cá. Quais foram as principais dificuldades para a implantação da cultura da uva de 2008 para cá, especialmente quando vocês chegaram aqui? As principais dificuldades que vocês enfrentaram para a implantação da cultura aqui no estado? Bom, uma das principais dificuldades que teve, devido ser uma cultura nova, foi a tradição e ela não se tornar sazonal. A uva ela é lembrada no comércio e pela população, pelo consumidor, somente na época natalina, onde a uva vem do Rio Grande do Sul e de regiões de São Paulo, que ainda até hoje abastece inclusive o mercado goiano, porque a nossa demanda aqui ainda não dá conta de suprir o consumo local. Então, esse foi uma das grandes dificuldades, foi fazer com que o goiano encontrasse em diversas épocas do ano a fruta fresca e ao ponto de ser consumida nas prateleiras de supermercados, nos verdurões, nas panificadoras, até nas propriedades rurais. Então, esse foi uma das grandes dificuldades. Mas assim, foi feito os encontros, foi realizada a festa da uva, a uva tomou uma dimensão maior. O consumidor se atentou para conhecer a fruta goiana. Hoje o consumidor sabe diferenciar qual a uva produzida no estado, qual a uva que vem de fora, né? A uva do estado é uma uva que ela fica num estado mais conservado devido a não ter transporte longo, ela fica mais doce devido a ter madrugadas frias, a temperatura, o clima que é bem definido em questão de chuvas e de sol, né? Nós temos a luz solar muito presente aqui, isso aí dá um brix muito alto na uva.
Então teve essas dificuldades todas, e a mão de obra, né? Junto com isso chegou o centro tecnológico, que ajudou a capacitar os técnicos, o Estado enviou, inclusive para as regiões do Rio Grande do Sul, técnicos, agrônomos e produtores rurais na área da uva para poder conhecer as regiões de uvas na Serra Gaúcha. Foi feito ali com os produtores cursos capacitados. Hoje nós temos multiplicadores, o Senar Goiás hoje também já entrou junto nessa parceria, já tem técnicos que estão dando visita aos parreirais. Nós temos a Agrodefesa, que fez o mapeamento, fez o zoneamento de todas as áreas, já estamos todas cadastradas, já está fazendo levantamento de viveiros, mudas com sanidade, já existem viveiros registrados no estado. Quer dizer, foi uma cultura que começou de uma maneira organizada. Isso é que é o interessante, porque dá segurança tanto para o produtor que está começando com o seu plantio, quanto para o consumidor, né, que ele tem a certeza que os seus filhos, seus familiares e ele está consumindo uma fruta que tem procedência, uma fruta que tem qualidade e uma fruta que tem, acima de tudo, tecnologia para chegar à sua mesa. Anir, nós somos sabedores de que no início a cultura da uva encontrou grande eficiência para ser implantada aqui no estado de Goiás. Gostaria que você dissesse para todos que estão nos vendo agora, e especialmente porque você é um rio-grandense, né, da região do Sul, existe uma diferença com relação à qualidade entre a uva que é produzida no Rio Grande do Sul, especialmente ali na região de Bento Gonçalves, e a uva que vocês próprios produzem aqui no estado de Goiás? Existe essa diferenciação de qualidade? Veja, Alexandre, eu não vou dizer, não seria eu corajoso ao ponto de dizer que a uva do Goiás ela é melhor que a uva do Rio Grande do Sul. Mas a uva do Goiás ela tem um diferencial grande, porque como o clima aqui é instável, existe estabilidade ainda climática, tanto os períodos secos e chuvosos são bem definidos, o produtor consegue trabalhar com podas escalonadas, com tecnologia de produção, para conseguir manter a fruta padrão, num estado padrão de qualidade, de tamanho, de doçura, de babo, né? Onde é que é medido o babo da uva? O babo da uva hoje, que a gente chama, que é grau Brix, ele varia em torno de 18 a 22. Já as regiões do sul também conseguem atingir esse patamar de grau. Só que lá já está tendo muita diferenciação no clima. Tem anos que chovem durante os períodos da colheita e tem anos que chovem muito no período da rotação da uva, atrapalhando a quantidade de produção. Então isso altera no sabor e na qualidade da uva